continuidade às ações da Secretaria de Educação, em especial o curso de gestores das unidades da rede pública de ensino, nós vamos conversar um pouco sobre a gestão, que pode ser definida como um processo de gerir, gerenciar ou administrar uma organização em conjunto de ações e serviços. Mas o que é essa tal organização? Ora, trabalhamos com uma coisa muito ampla e complexa, não é mesmo? A educação escolar. Então, vamos combinar aqui. Entendemos essa tal organização de duas formas. Como instituição, que são as nossas escolas, as coordenações regionais de ensino, enfim, o nosso sistema escolar. Como ação concreta, que são as ações que realizamos de forma coordenada para o ensino-aprendizagem, para a implementação dos projetos, programas, eventos, enfim, tudo o que fazemos para concretizar nossos objetivos da educação escolar. Colocando em prática os conceitos da gestão administrativa, pode-se afirmar que a gestão administrativa é o processo de tomar decisões e colocá-las em prática, com base na operação racional e eficiente da ação humana, das informações e de recursos materiais, com a finalidade de alcançar os objetivos. Essas diferentes visões, existem um consenso de que a gestão administrativa se organiza em 4 eixos: planejar, organizar, dirigir e controlar. Eixos que determinam o papel de vocês como gestores e agentes importantes no processo educacional. O seu papel frente a essa organização, ela requer, além do conhecimento, da realidade, comunicação e liderança, na organização dos quatro eixos, motivando as pessoas para uma ação positiva na condução do processo. É imprescindível envolver essas pessoas na tomada de decisão e planejamento coletivo e, acima de tudo, como farão o emprego dos recursos disponíveis a atingir os objetivos inicialmente propostos. A gestão ela deve se subdividir em diversas áreas em uma organização ou um sistema. Nós vamos destacar a gestão financeira, a gestão de pessoas e a gestão ambiental. Aqui o nosso foco é a gestão financeira. Então vamos conceituar a gestão financeira. É um conjunto de ações voltada à obtenção, utilização e controle de recursos financeiros, ou seja, o dinheiro em uma organização. Tal ação envolve o planejamento e a definição de prioridades. No caso das organizações públicas, a adequação legal dos gastos, tendo como finalidade o alcance dos objetivos e metas. Ao falar de gestão financeira, nós devemos refletir sobre o conceito de orçamento, que é um mecanismo importante nesse processo. O orçamento é um dispositivo de planejamento que organiza e distribui e faz a distribuição do recurso em uma organização. Para o setor público, o orçamento público é a ferramenta que permite o cumprimento de suas ações e serviços para atender às necessidades da população. Sua importância é tal que ele é sistematizado em uma lei maior e outras 3 leis que alcançam a União e as unidades federadas e define as normas, programas, ações e prioridades. Em resumo, organizam a receita, que é o dinheiro disponível, e as despesas, que são os gastos e os investimentos a serem feitos pelos governos no exercício de cada ano. Bem, e de que leis são essas de que nós estamos falando? É a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela dá as regras dessa viagem. É uma lei que regulamenta as finanças públicas. Ela define como é arrecadado, que é a tributação, e como deve ser organizado esse orçamento, que é o dinheiro do nosso país. O Plano Plurianual, ele é conhecido como PPA. Ele é o mapa dessa viagem. É um plano de governo de médio prazo que define os programas e ações a serem realizadas no Estado, nas diversas áreas e atuação. O PPA ele é elaborado no primeiro ano de uma gestão de governo e ele é projetado para um período de 4 anos, daí o médio prazo. Mas o seu alcance ele vai do segundo ano da gestão e entende-se até o primeiro ano da próxima gestão. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é conhecida como LDO, ela assenta os trilhos.
Ela aponta as metas e prioridades a serem executadas pelo governo, através de seus órgãos. E no exercício seguinte, então ela define como o orçamento deve ser elaborado e executado. E temos também a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e que ela regula esse trem. Ela quantifica os gastos das ações e distribui os recursos financeiros que virão da arrecadação prevista. Todos prontos para essa viagem? Bem, e o combustível? O combustível são os tributos, ou seja, o dinheiro que compõe as finanças do Estado, que vem de várias fontes, mas a principal delas é a arrecadação tributária, é a contribuição obrigatória de parte da renda individual de todos os cidadãos. Repassam para o Estado de diversas formas. Essa arrecadação e outras fontes são organizadas no orçamento, com o nome de receita. É isso que abastece esse nosso trem. A Secretaria de Educação, nós temos uma amostra muito familiar dessa receita, e ela está inserida no Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, que é o PDAF. É aquele termo que nós temos nas normas de documentos da prestação de contas, que é a Receita Ordinária do Tesouro, bem conhecida como ROT. Bem, após a explanação e conceituação da origem dos recursos que demandam a gestão financeira, nós chegamos a um ponto relevante que está presente em nossa rotina, que é o planejamento. Bem, podemos definir o planejamento como um mecanismo de gestão que mostra a organização e o seu ambiente, define os rumos dessa organização, determina as ações e os procedimentos para a conquista de seus objetivos e metas, e estabelece os processos para avaliar o seu desenvolvimento. Em outras palavras, o planejamento ele define o que é uma organização e seus propósitos, onde e como ela está, o que deve alcançar e como deve alcançar. É um processo vivo e contínuo, em busca da racionalidade, a tomada de decisão para o trabalho dessa organização. O planejamento ele se divide em 4 níveis estratégicos. Em 4 níveis: o estratégico, o tático, o operacional e o de acompanhamento. O estratégico ele é onde se estabelece as diretrizes e ações da instituição, sua visão, a missão, objetivos de caráter macro e estratégico. O tático ele irá delinear as ações e melhores processos que viabilizam e otimizam a realização desses objetivos. E o operacional trata da execução de atividades de rotina, bem como da mobilização de seus agentes e ou colaboradores. E, por fim, o acompanhamento, que é o processo de monitoramento e avaliação da realização dos objetivos e metas estabelecidas, de extrema importância para todo o processo. Ele irá evidenciar o desempenho da organização, fornecendo o retorno, que é o feedback, das várias ações realizadas por meio da aferição dos índices e indicadores. Ainda no aspecto de acompanhamento, há um outro procedimento que fecha o ciclo da gestão financeira, que é o ato de prestar contas. É o mecanismo aplicado à averiguação do alcance dos objetivos e metas. Os gestores Os gestores têm o dever de prestar contas dos recursos recebidos e administrados em sua gestão, independente da origem. A utilização será de acordo com o planejamento inicial, cumprindo a legislação em vigor, além de que é essencial observar os princípios da administração pública, sejam eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, vamos discorrer em breves conceitos o que são esses princípios da gestão financeira. A legalidade é o cumprimento dos atos administrativos na forma da lei. Citamos, por exemplo, os decretos, as portarias e as resoluções. A impessoalidade é a postura a postura de neutralidade das decisões, zelo para que as decisões sejam favoráveis à coletividade, sem ceder a interesses pessoais. A moralidade é a conduta dos atos pautada pela ética, pelo senso de justiça e pela honestidade, e não só pelo que determinam as normas. A publicidade é o dever de manter plena divulgação dos atos ao controle público.
É o princípio fundamental para alcançar a transparência. A eficiência é o princípio do bem fazer. Se baseia na racionalidade dos gastos e ações. É o que define a qualidade dos serviços. Decorrente desses princípios, temos então a eficácia, que é o alcance dos resultados, ou seja, o cumprimento dos objetivos e metas. No nosso caso, o sucesso escolar. Não devemos nos esquecer de outros conceitos ainda não expressos. Dentre aqueles 5 citados, os 5 fundamentais citados, mas que hoje têm a relevância de verdadeiros princípios, que é a economicidade e a transparência. A economicidade é a busca dos melhores custos para a realização de gastos e investimentos. E a transparência é o desdobramento do princípio da publicidade em um facilitador do exercício do controle social da administração pública. Bem, para encerrar, é importante que todos os gestores tenham esses conceitos bem definidos e presentes na rotina escolar. Um planejamento com eficiência, com a devida participação coletiva, é o caminho para atingir as metas, ofertando à nossa comunidade escolar uma prestação de serviços com mais qualidade. A gestão planejada, ela requer a racionalidade dos investimentos dos gastos. Uma boa execução irá refletir numa boa prestação de contas. Muito obrigada.